cedi o meu assento no avião na janela pra uma criança. Ai, gente, eu amo. Vamos criança, é sempre uma coisa muito boa, né? Vamos lá. Teve uma... Não chegou a ser uma treta, foi mais desabafo. Mais antigo, tá? Que foi ano passado. E daí a gente vai pro novo, tá bom? Vamos ver primeiro esse daqui, aconteceu lá em 2023. Vamos ver. Vocês não vão acreditar no que tá acontecendo aqui no avião. Mas que ruído, viu, mulher? E tá com fone no... Quando nós estávamos na fila, a gente viu a menina numa empolgação, que era ser a primeira vez que ela ia pegar um avião, que ia ter acesso à praia, e ela estava super ansiosa para sentar na janela. Eu e Darley entramos primeiro, que na nossa frente tinha um casal de filhos. O casal tinha um filho e a moça colocou a criança na janela. E aí ela chegou, e aí a criança não queria sair da janela. A criança deveria ter uns 5, 6 anos. E a mulher perguntou: você faz questão de ir da janela? Aí ela disse: olha, eu faço sim. E a gente escutou a menina super empolgada para poder ver o mar de cima. E aí a mulher falou: olha, vai ser difícil tirar ela daqui porque ela tá chorando muito, então não tem como. E agora a menina tá reclamando lá na frente pra ver aonde que ela pode sentar. Se fosse vocês, o que vocês fariam? Eu fazia um barraco. Eu quebrava. Gente, alegadamente, como sempre. Ia ter um barraco feio. A criança não ia se chorar, não. E não é nem pela criança. É pela audácia da mãe folgada que não comprou a passagem e quer que a criança fique no. Que isso? Eu, em palhaçada. Vamos ver aqui a outra que a outra falou. E aí a mulher falou: olha, vai ser difícil tirar ela. Garota, óbvio que eu faria questão do meu lugar. Gente, sem pensar dois. Gente, o lugar não é de graça, não. Não é ônibus, não. Você entrou e você escolhe o lugar. Não é assim que funciona. Não tem uma catraca lá no fundo do avião que você passa, lá dá o seu dinheiro, você passa e você tem que vir correndo pegar lugar na janela. Não é assim que funciona. Você escolhe o assento antes. Eu, hein? Às vezes, cara, eu me coloco muito no lugar das pessoas nessas situações. Eu fico pensando que se fosse comigo, porra, eu juntei uma grana pra andar com um meio de transporte que eu nunca andei na minha vida, que é o avião. E, putz, eu tô na fila do avião, eu tô extremamente animada e eu tô falando pra todo mundo que eu nem conheço. Caraca, eu vou andar de avião pela primeira vez, avião pela primeira vez. E aí, putz, eu vou ficar na janela e eu vou ver o mar. Quando eu chego no meu lugar, tem uma criança sentada no meu lugar, de 5, 6 anos, pelo que a menina falou no vídeo, né? Aí os pais da criança viram pra mim e falam: você faz questão da janela? E eu falo que faço, porque eu paguei pela janela. Caramba, é a primeira... Gente, mas assim, se tinham os pais, então eles estavam em um lugar que não era deles, porque assim, se tava um casal e o assento, até que eu lembro assim, quando é perto da janela, tem a janela, eu no meio e o corredor. Então assim, já basta que os pais estavam no lugar errado, ou os pais compraram, né, o deles ali mesmo. Gente, eles pagaram a passagem dessa criança? Galera, dúvidas aqui, viu? primeira vez que eu tô andando de avião, sabe? É um sonho que eu tô realizando. Como assim? Tipo, entende? E depois de eu falar que eu faço questão da janela e de todo mundo ter percebido desde a fila que eu estava assim animada e ansiosa para aquela viagem, aí eu ainda tenho que escutar do pai e da mãe falar que vai ser muito difícil tirar a criança dali porque ela tá chorando muito. Ai, é difícil sair? Não é difícil não, vou te mostrar como é fácil sair. Pegava o pai, jogava no chão e a mãe também. Viu como é fácil? Agora vocês fazem isso, eu vou ter que fazer. Tá vendo? É simples. O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que pegar, abdicar de um tempo que eu trabalhei, de uma grana que eu juntei, de um sonho que é viajar de avião. Por causa do filho dos outros. Exato. A primeira vez e ficar na janela pra contemplar a vista porque uma criança tá chorando por um lugar que nem é dela, que os pais dela não pagaram. Não, gente, não tem isso. O problema é que aquela criança vai ter de frustração amanhã ou depois que os pais resolvam com ela. Isso daí é problema deles, pessoal deles. Se eles deixaram a criança sentar num lugar que não era dela, por qualquer motivo que fosse, eu não tenho nada a ver com isso. A partir do momento que a aeronave não fechou a porta e ainda tem lugar pra ser preenchido, ninguém tem que ocupar aquele lugar. Eu penso, de verdade, eu penso assim. Sempre que eu viajei de avião, eu via situações da pessoa sentar num lugar que nem era dela, aí tá naquela situação da pessoa, da dona do lugar, tá, e a pessoa, ai, poxa, eu tô sentada no tal lugar, você pode trocar? E a pessoa fica, meu Deus, gente, onde é que tá o senso? Porra, tu quer escolher um canto, tu quer escolher um lugar, paga. É tão simples. E recentemente, não tão recentemente, a gente foi assistir Deadpool, né? E daí teve eu e mais alguns colegas. E daí todo mundo pegou na mesma fileira. Aí eu cheguei e já tinha um pessoal sentado num lugar do meu casal de amigos. Só que eu sentei no meu lugar e fiquei tranquilo. Falei, eles vão falar que não é deles e vão mudar, né? Enfim. Só que chegou lá, o meu amigo mostrou os ingressos e falou, não, a gente comprou aqui. Aí o meu colega foi lá embaixo, desceu pra chamar o cara. Nisso, quando desceu, que eles viram que a situação fica séria, eles pegaram, eles saíram do lugar. Falaram, ai, não, é mesmo o lugar de vocês, gente, você tá errado. Ai, kkkkkk. Então, assim, eles sabiam que eles estavam no
lugar errado. Só que eles sentaram por puro comodismo, tá? Não comprou no ingresso, não tá lá. Se eu não me engano, a gente pegou na seção L e a gente era L e eles eram J. Eles queriam sentar na L. Aí eles acharam conveniente simplesmente sentar no lugar. E daí gera aquele motim, tipo assim, se duas pessoas estavam no lugar errado, essas duas que era o lugar delas, vão se ter outros lugares errados também. E daí acaba que cada um que chegar vai chegar no lugar errado e daí amor. Aí vai chegar uma pessoa de repente e o assento dela era lá em cima e vai ver aqui embaixo, perto do telão, aí da barraca vai fazer todo mundo parar, igual teve a treta no cinema do Divertidamente. Aí vai fazer o cinema inteiro parar pra trocar de lugar, porque é o direito da pessoa. E aí, é bom, é bonito você pegar e fazer todo esse motim? Não é, mas você tem que fazer porque é o direito seu. É igual isso, gente, pelo amor de Deus. Você quer que a criança se sente na janela? Você pega e você compra o assento da janela pra criança. Oxi, não é esperar. Ai, deu 5 minutos do voo aqui que abriu a porta. Acho que ninguém mais vai vir. Não, né? Assim, tem uma tolerância máxima de minuto pra entrar no avião. Eu, hein? Palhaçada. Aí, chegamos aqui nessa treta atual, que é aqui com a Renata, que ela postou aqui, ó. Sou obrigada a ceder meu assento no avião? Vamos lá. E alegadamente envolve uma criança, vamos ver. Quer dizer que eu tenho que ceder o meu assento na janela do avião porque a criança tá chorando? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que eu trabalho com direito aeronáutico desde 2000. Nossa, porque quase... Nossa, gente, será que é sempre o mesmo caso assim mesmo? De pais extremamente inconsequentes? Passado. 2010. Desde 2016, assento virou um acessório, o que significa que agora ou você paga pra marcar o seu assento, ou você vai num assento aleatório escolhido pela companhia aérea. Então, se eu tô sentadinha na janela, é porque eu paguei pelo meu assento pra ficar ali, ou dei a sorte da companhia aérea me jogar ali. Fato é que aquele assento, ele é atribuído em regra apenas a um passageiro, correto? Daí chega uma mãe com uma criança chorando e vocês dizem assim, ai, mas o que custa deixar a criancinha viajar na janela do avião? Custa meu dinheiro. Se ela quiser pagar, reembolsar a minha passagem e o assento que eu marquei, à vontade. Agora, caso contrário, acho que tem que fazer assim, gente. Quando isso vai, e com certeza vai ser muito comum de acontecer, você pega e você fala, ah é? Então tá aqui, ó. Esse daqui é, sei lá, o e-mail, Chave Pix. Você reembolsa a minha passagem e tudo, você reembolsa tudo, que daí sua criança fica. Caso contrário, se você não quer reembolsar, então você tira essa criança do meu lugar. Tá bom, meu amor? E como sempre, não é pela criança, é pelos pais que são escrotos e desaforados. Né? Bom, no meu caso, costuma crise de pânico, porque eu tinha fobia de avião, eu não voava de avião de jeito nenhum, e hoje eu só voo na asa, eu só voo no avião na asa. Por quê? Porque eu preciso ficar na asa, na janela, porque eu sei que a asa é mais estável, quem me ensinou isso foi um piloto da Gol, que a asa ela é mais estável, e quando eu olho pela janela eu fico mais calma. Então, se você chegar com seu filho e quiser que eu saia do meu assento na janela, eu não vou sair, e a criança pode chorar o que for, porque na minha opinião compete ao pai e à mãe educar a criança. Ai, que falta de empatia, desculpa, eu já fui uma criança, eu sabia que não era tudo que eu queria na vida que eu ia conseguir. Por que as crianças hoje em dia não sabem? Então, se você educou o seu filho achando que o mundo vai se curvar a ele, eu te trago uma péssima notícia. Eu não sairia do meu assento, e acho que quem não sai tá certíssimo. Se você sair do seu assento, também não vejo nenhum problema, é a sua liberdade. Se é uma coisa que você liga, não tem nenhum problema, mas assim, achar que um adulto tem a obrigação de sair do assento pra uma criança mimada sentar, ai, gente. E outra, acho que depende de como é abordado e também a forma da resposta. De repente, assim, vamos dizer, a pessoa quer que, tudo bem, meu filho pode sentar, aí você fala, ai, não, poxa, eu queria tanto ter na janela também, não. Pronto, acabou. Aí a pessoa fala, ai, não, tudo bem, moço, me desculpa mesmo. E vai embora, me faz até ter uma simpatia pela pessoa e falar, não, olha, é pela atitude dela, como ela respondeu, não, pode deixar a criança aqui, deixa aqui uma meia hora, tá bom? Aí depois, lá pro final do voo sai, tá ok? Tá ok, acabou. Agora, se eu falo que não e a pessoa me retruca, amor, é um barraco que vai ser na certa. Aí, gente, a Paloma Fernandes, tá? Que ela aí já apareceu aqui, referente a uma treta X. Ela veio falar. E daí, gente, deu treta entre a Paloma e a Renata. É até parecido, vamos lá. Sabe o que eu queria saber, gente? Quando foi que as pessoas começaram a achar bonito falar mal de criança, assim, livremente? Tipo, vamos falar de criança, foda-se. Eu vi um vídeo de uma menina aqui agora, indignada. Ela começou o vídeo tão indignada que eu falei, gente, deve ser uma coisa grave, né? Séria, deve ser. Ela não começou indignada, aí já é mentira sua. E ela não cede o assento dela no avião pra mãe que tá com criança de colo chorando. Que ela acha isso um absurdo. Ela não falou criança de colo, ela falou com crianças mimadas, é diferente. Criança de colo, a criança não vai ficar sozinha na janela, né? A mãe não vai pegar uma criança de 1 ano e deixar no assento pra ver a janela. Não existe isso. E que ela não faz isso porque ela tem pânico de avião. E que sentar na asa, na janela especificamente, ajuda ela a lidar melhor com o voo. Até aí eu achei que ela tá certíssima. Qual foi o ponto que me pegou? Foi quando
quando ela começou a problematizar, assim, no sentido de você não dá educação pro seu filho? Você tem que aprender a ensinar a sua criança que nem tudo é do jeitinho dela. Essas crianças mimadas, Minha filha, você tem filho? Quando eu vejo uma pessoa falando de Gente, mas o pior é que de fato é uma criança mimada. Se você coloca ela num assento que não lhe pertence, de uma coisa que não é dela, que não foi nem garantido pelos pais, gente, isso daí você falou sim pra uma coisa que nem é sua. Isso daí é você mimar uma criança. birra de criança. Ah, se fosse meu filho, ele ia ver só. Se fosse o meu filho, Eu tenho uma sugestão. Tenha um. O que você acha? Eu não tô dizendo aqui que você tem que levantar o seu rabo do seu assento e deixar a pessoa sentar. Não é isso que eu tô falando, tá bom? Agora acho que, eu não sei, faz tempo que eu não ando de avião, mas eu acho que agora você consegue comprar a poltrona enumerada, aí você senta lá, ou você tem que sentar no assento aleatório. Ah, sei lá, gente, é alguma coisa assim, não é? O lance é que, se você tem essa questão de, eu tenho pânico, eu não consigo viajar. Gente, eu não sei o que mudou, porque eu lembro que eu sempre escolhi a poltrona. Que estranho, será que mudou alguma coisa? Aí tem que ver. Em outro lugar que não seja janela, eu tenho questões psicológicas relacionadas a isso, tá tudo certo, entendeu? Mas você é um adulto chato, né, que a gente tem que entender os seus probleminhas. Agora, a criança... Não é adulto chato que tem que ter probleminha. A partir do momento que ela pagou pro assento, aí já... porque que ela escolheu não é um problema dela. Agora, se ela pegou do corredor e quer da janela, aí ela com certeza tá errada, né, meu amor? Peraí também. Que não consegue controlar as próprias emoções e tal. Sei lá, um bebê de 2 anos, numa crise de birra, que só quem tem filho sabe como é. Minha filha. Gente, criança vai chorar. Criança chorando é sinal que ela tá viva. Acabou. Se criança vai chorar e é isso. Ela não sabe como ela não vai saber lidar com aquela situação. A única emoção que ela sabe que é forte dentro dela, ela vai usar é o choro. Tá tudo bem, tá? Ela vai chorar, ela vai se esgoelar. Tá tudo bem, ela vai chorar, é normal a criança chorar. Mas assim, é algo que os pais têm que lidar. Eu não tenho que lidar com isso. Tipo, a criança vai chegar chorando. Olha, eu posso deixar, tipo, sei lá, 10 minutos. Vamos supor, se a criança tá fazendo muito berreiro e eu não tenho paciência, porque eu gosto de silêncio, inclusive eu tô até pensando em comprar um fone pra isolar o som ambiente, porque eu tô num nível que eu não sei. Enfim, então assim, se, sei lá, a criança tá abrindo berreiro, o que eu posso falar é, olha, eu posso deixar você aqui 20 minutos no assento, tá bom? Posso colocar aqui 20 minutos no assento, sei lá, uma coisa assim. Eu vou, dar uma descansada esses 20 minutos, tá bom? Pronto, acabou? Beleza, é o máximo que eu posso fazer. Agora, ceder o meu lugar a viagem inteira, sinto muito, amor, isso não vai estar acontecendo, tá bom? Você comprasse e numerasse o assento dessa criança. Sinto muito, mas é a vida. Às vezes não vai todo mundo que vai estar disposto a um diálogo mínimo, a pelo menos negociar um tempo ali no assento. Não é, tem gente que vai ser extremamente arrogante. E aí, como é que vai ser? Então assim, eu não vi nada demais no que ela falou. Eu concordo plenamente com isso. Vai muita pessoa, se a pessoa viaja muito, às vezes ela não faz nem questão mais, gente. Se ela na janela, ela não faz mais nem questão. E daí, pode sentar. Agora tem gente que não tem muita condição de viajar, não viaja sempre. A viagem é extremamente rara na vida da pessoa. E ela vai fazer questão da janela. E é um adulto. E o adulto também pode fazer questão das coisas, porque ele trabalhou pra conseguir, tá? Agora a criança vai chorar. Gente, é triste, mas infelizmente não tem o que possa ser feito, tá bom? Mas a criança chorar é o sinal que ela tá viva. É normal. Que incomoda. Coloca o seu fone, dorme, cala a boca. Acabou, sabe? É isso. A criança vai chorar e tá tudo ótimo. Não é vergonha pra ninguém. A criança realmente vai ter que lidar com aquela frustração. E o único meio que ela vai lidar com aquilo é chorando às vezes. Palhaçada. O pessoal faz um negócio com chorar. Por isso que adulto tudo amargurado hoje não chora. Aí depois ganha um que de presente, depressão e ansiedade. Eu acho que tem coisa que a gente não precisa ter lei pra regulamentar, sabe? Bom senso é uma delas. Se você é uma pessoa que tem bom senso e tá vendo uma mãe exausta com o bebê no colo chorando horrores, e que talvez sentar na janela pode ajudar essa mãe, pra esse bebê se acalmar e todos fazerem um voo mais tranquilo, porque provavelmente essa não é a primeira nem vai ser a última crise de choro deste bebê, por que você não faz? Eu sei por que você não faz, porque você é uma chata, insuportável, que militou errado, que veio na internet militar uma coisa que... Paloma, você não pode falar muita coisa não, né? Falar que ela fez vídeo desesperada, que ela tava muito intrigada com a situação. Você não pode falar muita coisa também não, né, Paloma? Menos aí também. Sabe, gente? Sim, tem muita criança que faz birra, criança sem noção, que o pai e a mãe não dá educação. Tem, mas assim, a gente tem que saber dosar as coisas, sabe? Você tá falando dessas crianças. Exatamente, de criança folgada. Tá? Não é de criança folgada, de pais folgados, tá? Porque a criança muitas vezes não tem culpa da situação. E de fato são os pais que fazem isso. Sabe, porque as pessoas tacam hate em criança, assim, ó, sabe? Solto. Vamos falar mal de criança, né? Vamos falar mal de criança. Aí se eu venho aqui e faço um vídeo falando mal de cachorro, o pau quebra muito. Porque aparentemente... Olha, pelos vídeos que eu vi até então, pela minha bolha do TikTok, graças a Deus, que tem umas outras aí que eu sei, né, que é uma tal de Evelyn, se eu não me engano, que ela é uma escrota. Eu não falo mal de criança, eu falo mal dos pais, que são escrotos pra cacete, tá? Se a criança desse jeito, a criança, ela teve influência, ela teve uma criação, tá? E a responsabilidade são dos pais, não é da criança.
passou ali de momento com a criança, sei lá, adolescente, por aí já pode se tornar a adolescente escroto mesmo, por si só, pelas suas escolhas. Mas até o momento em que você é uma criança que necessita de pessoas pra estar sobrevivendo quase o tempo todo, aí realmente os pais não tem muito o que fazer. Então assim, o que ela está falando é necessariamente desses pais. São folgados e quer que as pessoas se curvem à vontade dos filhos deles, sendo que não tem nada a ver. Realmente falar mal de animal não pode. Bater em velho também não, mas criança pode tudo. Criança tem que entender tudo, tem que compreender tudo, tem que aprender desde cedo que as coisas não são do jeitinho dela. Não é a criança. Aí você tá sendo burra, aí você tá sendo ignorante. Não é as crianças que tem que compreender, são os pais que tem que fazer as crianças compreenderem. Eu não tô falando, e o modo como você fala, parece ter que compreender como... Meu Deus, é a pior coisa do mundo. Como assim eu vou compreender que nem tudo vai ser curvar a mim? Parece que você tá falando que é o maior absurdo da vida. Ensinar pra criança que o mundo não é dela. Olha que loucura. Ana, que preguiça, hein? Ai, porque ela tem um pânico. Aí todo mundo tem que entender. A coitada da mãe, desgraçada de cansada com a criança dando um piti. Aí a mãe vai lá e compra a passagem, meu Deus, de novo. Tá repetente, hein? Você não tem que entender. Olha, isso me irrita porque adulto quer ser compreendido o tempo inteiro. Sabe o que é isso? Um óleo essencial da minha loja. A Roberta do Caio. Pra você dormir melhor. Vai lá. Adulto quer ser compreendido o tempo todo. Vocês sabem que isso não funciona, né, gente? Só pra deixar bem claro. Quer dizer, depende. Tem uns que realmente são bons. Agora, enfim. Adulto tá com um copo cheio em cima da mesa. Se ele bate o braço e derruba, todo mundo, nossa, não tem problema, deixa que eu limpo. A criança derruba, Amor, aí você vai tratar na terapia, que é uma coisa da sua família. Isso daí não tem nada a ver. Aí já é problema seu. Você trata lá na terapia, isso daí são indivíduos, isso não tem nada a ver. O rolê foi a moça e como ela falou. Menos. Agora você vai limpar, vou esfregar sua cara. Não é assim? Adulto, às vezes você tem aquele teu ex insuportável que vem na porta da sua casa chorar e dar piti. Dele. É o jeitinho dele. A criança tá lá chorando, às vezes tá com sono, tá cansada, da puta. Gente, eu adoraria resolver meus problemas chorando. Eu queria. E aí a criança, tem um momento ali, aí todo mundo, se você não calar essa boca, você vai. Você fala isso pra um adulto? Você vira pra um adulto e fala isso? Não fala, né? Daí vem, não, porque você que ensine o teu filho. Você que dê limites pra ele. Eu vou sentar onde eu quiser. Ai, chata, tá bom. Fala, chata. Eita, como é chata. Adulto tem essa mania, né, gente? Esse complexo. Que ele tem que ser compreendido. Ele tem que ser entendido, ele tem que ser acolhido. A criança, foda-se. A criança que tem que, né? A criança que tem que ter maturidade. O adulto não. Faz favor. Nossa, Paula, você foi extremamente escrota, pelo amor de Deus. Sim, eu acho que a gente tem que respeitar crianças e tratá-las como um indivíduo, mas eu não acho que aquela Mona tinha que ter cedido o lugar dela no avião. O que as pessoas cometem é achar que elas podem dizer eu não gosto de criança. Mas se tu tá dizendo eu não gosto de criança, tu tá basicamente dizendo eu não gosto de ser humano. E isso não é legal, porque as crianças, elas são indivíduos, né? Ai, gente, mas tá tão difícil gostar. Ai, tá difícil gostar de ser humano, galera. Eu trabalho 6 por 1, vejo umas coisas que só Deus, depois eu fofoco. Elas são seres. Então, não existe isso de eu não gosto de criança. Uma experiência pessoal que eu tive, eu estava na fisioterapia do meu cachorro e a moça tava com um filho doente lá, que ela teve que tirar Fisioterapia do cachorro. Lacre. da creche, ela tava lá com o filho doente. Ele tava super bem, tava andando por tudo, e aí ele chegou perto de mim. Aí uma hora ela falou, calma, filho, eu nem sei se a tia gosta de criança. Daí eu fiquei, não existe isso, né? Todo mundo tem que gostar de criança. Gente, como assim a pessoa vai chutar a criança? Gente, pelo amor de Deus, o máximo... Olha aqui, se você não gosta de criança, o máximo que você vai fazer é uma cara feia. Mas se a criança chegar perto de você, você vai simplesmente agir na maior naturalidade como se você amasse criança, tá bom? O máximo que você vai fazer com a criança é cara feia, acabou. É o máximo, não é pra chutar, bater em criança, gente, pelo amor... Gente, o que tá acontecendo? Jesus Cristo! Não existe isso de não gostar de criança. Uma pessoa que não conviveu muito com criança e não sei lidar direito, mas assim, a gente aprende, tudo certo. Só que o que acontece? A Mona Doff, ela tinha um problema de que ela passava mal se ela não sentasse num lugar específico, tanto que ela comprou aquele lugar específico. Então, eu acho que ela tinha que sair daquele lugar, porque não tá entendendo nada. Ela disse que ela tinha fobia de avião e ela precisava sentar na asa do avião, que era o lugar mais estável do avião, é assim que ela sempre viaja. Então, comprou o lugar na janela e na asa pra ela viajar e conseguir viajar de boas. Aí chegou uma mãe com um filho, né, e queria sentar no lugar dela, que a criança queria sentar na janela. Ai, não, eu não vou deixar criança nenhuma, que criança mimada, pipi, papo. Eu acho que sim. Ela passa mal? Claro, ela tem direito dela, ela pagou, ela passa mal, é assim que ela se sente melhor. Tudo bem, é direito dela sentar naquele lugar. Só que uma vez que apareceu uma criança que tá ali passando mal, né, chorando e tal, não pode virar pra uma titia, ela passa mal, se ela não sentar aqui, desculpa, não vou conseguir mudar, tá tudo bem, sabe? Ô, gente, pelo amor de Deus, vocês querem que ela dê um tutorial de como lidar com a criança? E outra, pela situação a qual ela tá falando, foi muito mais relacionada aos pais, não foi a criança. Foi muito mais os pais quererem impor uma necessidade, uma coisa pra ela, do que a criança, tá? Parece até que a criança tava ali, ai, tava querendo, mas é aquilo. Daqui a pouco você joga o boneco lá na mão da criança, a criança esquece da vida, entendeu? Então eu tava mais pra isso. Pela situação, como ela fala, foi muito mais algo que os pais quiseram impor nela. Ponto. A criança como ser humano. Ah, mas não é minha obrigação. Não é tua obrigação. Mas tu vai tornar a vida daquela mãe mais difícil? Eu não vejo por quê,
que tornar a vida da mãe mais difícil. Ah, mas eu não tive filho, então eu não preciso lidar com isso. Tudo bem, tu não teve filhos, então tu não vai lidar com isso diariamente. É uma situação pontual que talvez tu tenha que olhar pra criança, olhar pra mãe da criança e explicar: olha, eu passo mal, se eu não sentar aqui, eu tenho fobia, então eu vou ter que ficar aqui, tá? Desculpa, não vou conseguir ceder o meu lugar. Tá bem? Tá bem. E aí ia ficar bom pros dois. E eu não ia precisar de vídeo na internet. E às vezes, eu sei que nem sempre funciona, tá? Às vezes a criança quer porque quer, mas às vezes é importante explicar pra criança o porquê das coisas. Porque às vezes tu nem falou o que aconteceu, o porquê que aconteceu, por exemplo, nem sempre a gente vai poder sentar no lugar que a gente quer por causa disso, disso e isso. E às vezes a criança entende, às vezes a gente acha que a criança não vai entender, mas às vezes ela entende. Só que às vezes ela não entende também. E aí vai saber, né, de nós ajudar a mãe a talvez lidar daquela melhor maneira. Vocês entenderam? Né? Faz sentido? Será que faz sentido? Faz muito sentido. Eu acho que não é difícil não bicho de sete cabeças. As pessoas, elas têm que entender que criança, ela também pensa. Obviamente que não é toda ação extremamente... sei lá, dar uma tabuada do 7 e pedir pra ela resolver sozinha, ela vai fazer. Não é assim que funciona, não. Mas tem muitas coisas que na cabeça dela vai fazer sentido. Você pode usar analogia com coisa que ela gosta, com brinquedos que, sei lá, ela tem. Então, assim, dá pra você explicar uma situação dessa, a criança entender, gente. Super dá. Mas o que acontece muito hoje é que os pais têm preguiça. A criança tá chorando, dá o celular. A criança aí, dá o celular. Aí a criança ali, ó, Ramon, ela não sabe. Aí ela vai chegar no avião, vai fazer um berreiro no barco. Por quê? Porque o pai não conversou. Porque quando tava chorando por alguma coisa que ela queria e ela não pôde ter, o pai foi lá e tá com o celular na mão dessa criança pra ela ficar quieta. Olha que loucura. Sobre dar o assento pra criança no avião, me marcaram no vídeo de uma pessoa que estava comentando, então eu não sei nem quem são as influenciadoras que estão envolvidas, nem o que elas falaram. Não é a primeira vez que surge essa polêmica, né, gente? Eu acho que, assim, se você pagou por aquele assento, infelizmente, você não vai ceder pra outra criança, pra uma criança, porque ela tá chorando e tal. Até porque aí entra a frustração que todo mundo quer ver, né, na educação positiva, na educação respeitosa, o não, que as pessoas acham que a gente não dá. Viver é aprender, faz parte da educação. Lidar com não, com a frustração de não conseguir o que quer, isso é consequência, certo? Então, se você comprou o seu assento, você vai manter o seu assento, você não vai dar pra uma criança porque ela tá chorando. Quem vai ter que lidar com isso, infelizmente, é a mãe da criança. E a gente sabe que hoje em dia, se você quer tal assento, você tem que pagar por isso. Então, como eu disse, eu não sei nem qual é a polêmica que tá se criando sobre esse assunto, e eu entendo que pessoas vão ficar do lado da criança e tudo mais. Porque o adulto não cede, que absurdo, é uma criança que não entende. Só que você pagou pra estar ali. E eu vi que a moça falou que ela tem medo, e o piloto uma vez disse pra ela ir na janela, né, que isso faz bem pra ela. Mas independente, eu acho que a gente não precisa, não é o caso dela, tá? Ter uma desculpa para não ceder o lugar pra criança. É o seu lugar, você comprou, então ele é seu. Acho que a discussão é sobre você daria ou não assento pra criança. Eu, gente, sinceramente, não daria. Se a Valentina, que ela já tá grande, mas ela já foi menor, né? Chorasse ou qualquer coisa porque ela quer ir na janela, eu tenho que explicar pra ela que, filha, não é assim que funciona. Tem uma pessoa ali, é o lugar dela, então não dá pra ir na janela. Só reiterando uma coisa, não tem nem só a ver com pagar, tá bom? Tem a ver com não poder, com o direito seu. Se você foi designado ali naquele lugar, você pode ser gentil e tudo mais, mas falando de direito, eu entendo que, assim, é o seu lugar, você não é obrigado a ceder pra uma criança. Não só porque você pagou. Pagar, sim, é um agravante, né? Porque você pagou para escolher. Ou você paga ou senta em qualquer lugar. Então, você fez uma escolha, você desembolsou para estar ali, então, muito menos você vai sair. Mas não é nem só sobre o dinheiro, é sobre o direito. Se você está naquele lugar e você tem o direito de estar ali, você pode preservar o seu direito e não optar em não ceder o lugar. Na Acre, tá vendo? E também a Facebook, ela comentou esse caso, esse primeiro caso que a gente viu lá no começo do vídeo, ela também comentou, gente. Ela praticamente continua com a mesma opinião. Vamos ver. Vocês viram a polêmica da criança que queria ir na janela do avião e a outra menina que tinha comprado não deixou? Eu tô sempre aqui defendendo as crianças e tudo mais, e vou pra sempre defender, mas obviamente nesse caso, quem tá errado são os pais da criança. Quando entraram no avião, se o assento não é deles, não deveriam nem ter colocado a criança lá. E ainda os pais falaram que não iam conseguir tirar a criança porque ela tava chorando muito. Falando aqui de crianças típicas, né, vamos colocar assim, não vai gerar trauma nenhum não ir na janela do avião. É uma situação desconfortável que os pais devem controlar antes de chegar naquilo. Se não é o seu assento, você não deveria nem ter chegado perto. E outra, vai tirar a criança chorando e vai explicar pra ela. Vai demorar pra ela entender? Tudo bem, mas ela vai ter que entender. Pra na próxima, nem deixar isso acontecer. E não é culpa da criança. Então assim, eu vi muitos comentários falando da criança. Não é sobre a criança, é sobre os pais não terem responsabilidade ou acharem que porque é criança tudo tem que ser relevado. Não é assim. Não é porque é criança que vai fazer tudo o que quiser. Não é porque você não vai respeitar aquela situação só porque é uma criança. Os pais estão desrespeitando a pessoa que comprou o assento ou o lugar dela, ela comprando ou não. Isso porque a menina ainda deu sorte, que ela já tinha dito pro avião inteiro que ela tava super ansiosa, que era a primeira viagem dela, que ela ia na janela e tal. Então tava todo mundo sabendo, né? E lidar com frustração faz parte da vida. A criança, por mais que seja chato, desconfortável e tudo mais, que os pais deixaram chegar naquela situação, ela vai aprender a lidar com a frustração. Não dá, pronto, acabou. Aí, galera,
Oxi, gente, criança não é um bicho de sete cabeças, não. Se você explicar pra ela, ela vai entender. Parem disso, pelo amor de Deus. E se não entender também, tem como você resolver tranquilamente. E daí, gente, deu BO, porque daí a Paloma, a Renata, no caso, foi responder a Paloma. Vamos aqui ver. Paloma, vamos conversar? De verdade. Eu fui embora, Paloma. Eu não vou negar você. Eu deixei de te seguir. Mas eu tô disposta a voltar a te seguir, Paloma. Mas a gente vai ter que conversar. Paloma, você disse no seu vídeo assim que eu estava indignada. E você também disse no seu vídeo que eu não sei... que a criança chorou e eu não vou ceder o meu assento porque eu sou chata para... Você disse isso, Paloma. Então você não pode vir aqui agora e dizer que você tá distorcendo e que eu te entendi errado. Você entende? Paloma, você disse pra mim naquele vídeo que eu militei errado. Mas, na verdade, Paloma, foi você que militou errado. E de verdade, você poderia ter gravado um vídeo e dito assim, ó, desculpa, eu errei. Então eu acho que a gente tem que assumir as responsabilidades das coisas que a gente faz e reconhecer que a gente errou. Eu não militei errado. Eu não tava indignada naquele meu vídeo. Eu só coloquei o meu ponto de vista, como tantas vezes você faz. E sabe como eu cheguei a você? Naquele vídeo que você gravou contando a história do seu filho no colégio. Que você foi lá, que você brigou. E apesar de eu não ser mãe, e eu não querer ser, e eu vou deixar assim, eu me solidarizei com você. E imaginei o quanto você pudesse estar cansada desse tipo de situação e me solidarizei. E comecei a te seguir. E achei bacana você expor a sua opinião. Mas você, nesse caso, errou, Paloma. E eu gostaria muito que você não distorcesse esse fato. Eu vou voltar a te seguir, Paloma, mas se você for se pronunciar de novo sobre isso, pelo menos, reconhece que quem militou errado foi você. E é aquilo, né? A pessoa vai lá se pronunciar, ela apaga o vídeo, porque ela não tem colhão, exatamente. O pessoal adora falar um monte de merda e quando tá errado não gosta de assumir que tava errado. E é aquilo, se você vai no vídeo, galera, os comentários estão desativados. Então assim, certa ela não tá, né? Mas, né, pra finalizar, a gente vai finalizar consequentemente com a voz da razão, que é ela, a Isabela. Que sinceramente, gente, eu compartilho muita opinião com ela. Vamos lá. Ela começou aqui falando do Terren, eu vou pular pra parte que ela falou do avião. Vamos lá. Outro assunto também aí que foi falado foi o negócio de ceder janela em avião, né? Gente, vou te contar um negócio. O problema raramente vai ser a criança. A maioria das vezes vai ser o pai e a mãe desta criança. Porque assim, particularmente, gente, depende muito da situação. Eu não cedo, mas depende da situação. Se eu ver que realmente a criança, tipo assim, pô, tô vendo que a criança, sabe, tem questões ali e tal, que realmente, né, ela se sente mais confortável mesmo na janela, e eu não tiver nenhuma questão com janela, foda-se janela pra mim, tá bom, senta aqui, você vai ficar quieto mesmo? Faz acordo com a criança. Você vai calar sua boca, você vai ficar a viagem inteira com a sua boca fechada. Vou ficar. Então vai na janela. Se você abrir a porra de sua boca, você sai da janela. Morou? Acabou. Pronto. Aí se essa criança fica quieta, pode ir. Aí vai até na asa. Contanto que não me perturbe. Que ótimo. Mas tem gente também que não quer ceder. Tá errado? Não tá errado também. Porque se eu tiver num dia virada, eu não cedo. E acabou. Ah, mas é porque eu não comprei o assento na janela, porque tem como comprar antes. Eu não sei o que é assento na janela, e aí a minha criança gosta de ir na janela. Desce no próximo ponto, pega um ônibus. No ônibus é bom que você pode sentar em qualquer lugar da janela, tá bom? E aí você vai de ônibus para o seu destino. Não tem Ai, Cristo do céu, Pai Senhor amado. problema não, só ir, vai de ônibus mesmo. Ah, mas é porque, meu parceiro, se eu não tiver afim, se eu for com a cara dessa criança, se eu me... essa criança aqui, tá bom. Pronto. Mas se também eu não for, e principalmente com a cara do pai e da mãe, que é o mais importante, né? Porque a criança, pra mim, tanto fez como tanto faz. Mas o pai e a mãe, que pra mim, que é o problema. O problema sempre são os responsáveis, gente. Juro pra vocês. Então isso depende muito da reação dos responsáveis. Sério, juro pra vocês. É por isso que gera barraco. Porque se tivesse responsável consciente, não ia ter barraco, não ia ter vídeo no TikTok, não ia ter polêmica sobre isso. Sempre a problemática. Esse dia mesmo, eu tava no avião, a criança tava chorando, tadinho, nenenzinho. Aí eu, não sei o que, quer mudar de lugar. O pai falou, não, é que meu filhinho gosta de ficar em pé. Ele, né, nenenzinho de colo e tal, posso ficar 5 minutinhos com ele em pé ali no cantinho? Aí a aeromoça foi, ficou do lado, falou, não, vou ficar aqui, porque qualquer coisa que aconteça eu tô aqui pra te ajudar. Pronto, ficou 5 minutinhos, a criança ali em pezinha, acalmou, sentou, pronto, acabou. O pai dominou ali a situação. Então, às vezes também, é uma questão, entendeu? Do pai e da mãe ter a noção do que está fazendo. Ah, Bela, mas às vezes a criança incontrolável, não dá pra saber que não sei o que, ela lida com as emoções. Beleza, realmente. Mas aí, você deu a chave, está na sua casa, você não vai me irritar na minha, tá bom? Que inferno. Aí é uma coisa que realmente eu não tenho nada a ver. Boa tarde. Ah, Bela, mas às vezes isso soa falta de empatia. Na hora de dar, ninguém me perguntou se seria bom botar mais uma criança no mundo. Então eu realmente não tenho nada a ver com isso, tá bom? Quem quer ceder, ceda. Eu, dependendo da situação, cedo, dependendo muito da situação. Quem não quer ceder não tá errado em nada, não ceda.
E assim o mundo vai se equilibrando e vivendo em paz. Graças a Deus, boa tarde. E é isso, e assim que encerramos o vídeo, gente, porque basicamente é isso. Olha, a Paloma, ela foi péssima, tá? Falar que, indignada, isso aqui que é uma chata, pelo amor de Deus. A pessoa, ela assistiu o vídeo no mudo, e daí quer vir digitar qualquer coisa. Esse povo, gente, que opina sobre tudo tem um pouco de problema, tá bom? Eles precisam realmente ter uma coisa chamada senso, às vezes, igual eu tenho. Sabe o que tá falando pra esse povo também? Trabalhar um CLT na vida, sabe? Começa a trabalhar com internet, acha que o mundo tá aos seus pés, aí acaba que dá nisso, sabia? É, porque às vezes não é nem a criança. São os adultos que estão fazendo isso, né, Paloma? Olha que loucura. Então às vezes falta isso. Igual pra ela e pra Bárbara também. Tá bom, galera? É isso. Quer ser descer, né? Mas é aquilo, né? Provavelmente comprar a Vila da Janela é mais caro. Então, fica a seu critério.